O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade eu vos digo, ele lhe confiará a admiração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que não espera, na hora que ele não sabe. Ele o partirá no meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. O texto de hoje está dentro dos discursos de Jesus no Evangelho de Mateus. E hoje nosso Senhor chama-nos a atenção de algumas virtudes que Ele espera que nós como cristãos tenhamos. É bom lembrar que esse Evangelho foi escrito num período bastante conturbado dos próprios cristãos em vida. Estamos falando de uma comunidade cristã que está em meio a uma situação onde o próprio templo foi destruído, de Jerusalém, algo que impactou de modo muito forte os judeus. Eles nunca esperavam isso. Apesar de terem tido a primeira destruição do templo com o grande império de Nabucodonosor, quando foi reconstruído, o templo significava solidez, estabilidade. E por mais que sempre foi, e até hoje é, a Terra Santa, um lugar de grandes problemas raciais, religiosos, a presença do templo de pé significava muito. Mas no ano 70 foi totalmente destruído o segundo templo. Isso impactou muito aos judeus, mas de alguma forma também os já cristãos, aqueles que se tinham convertido a Jesus Cristo, porque eles perceberam como as coisas acontecem rápido, como as coisas que parecem ser permanentes são pueris, efêmeras. É impressionante o impacto. Existem alguns livros, inclusive, que falam sobre isso. O judaísmo antes do templo construído e depois do templo destruído. Mas, além deste fato da destruição do templo, deste império que chegou
e sem pedir licença, destruiu tudo. Entenda, começa a entender a parábola. Também a perseguição dos cristãos. Se nós achamos que vivemos tempos difíceis, não é dos mais difíceis. Já tivemos tempos também difíceis no início da igreja. E há de se pensar nas guerras. Apesar que no Brasil não foi tão forte isso. Mas essa é a realidade. E Mateus está escrevendo não para assustar a comunidade. Mateus escreve esse texto lembrando o que disse nosso Senhor, não para amedrontar, mas para encorajar. É diferente, por mais que pareça o contrário. Encorajar o quê? Que todo cristão, que a comunidade cristã em Jerusalém, a comunidade cristã nas outras pequenas igrejas, seja a que Paulo já tinha fundado, Corinto, Tessalônica, Éfeso e etc, 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 e Roma, não desistissem, mas que tomassem uma atitude diferenciada. Qual atitude? Ele começa dizendo: ficai atentos. Não cometam o erro de achar que o mal não acontece, que o inimigo não chega. Não cometam o erro de se entrar no processo de conforto e de uma segurança falsa. Nada no mundo nos dá segurança. O templo caiu. Os cristãos estão sendo mortos. Ficai atentos. Atentos. O Senhor está dizendo isso para nós também. Ficai atentos para que observemos os fatos, a vida, a pandemia. Tem gente que não acordou, e não é só não se cuidar com máscara, água, álcool em gel. Não acordou com a finitude da vida, com a brevidade, e quanto nós somos pequeninos. Gente, quantos morreram? E sendo bem sincero, se nós não cuidarmos, vai ser mais um número, mais de 500 mil pessoas, um número. E a gente vai continuar a mesma vida, achando que somos eternos, permanentes, achando que nós somos esse edifício aqui para sempre. Até quando? Até que horas? Até que momento? Então esse estado de atenção é um estado de atenção com que a vida está nos falando, com o que os fatos estão nos mostrando. E mesmo nessa crise mundial que estamos vivendo, a gasolina R$7, vou voltar a andar a cavalo e bicicleta. A comida cara, carne, olha lá no final de semana. O que isso tem a nos dizer? Nada. Ou a gente pode aprender de tudo isso. Então esse ficar atentos é estarmos contemplando, avaliando e tirando lições de vida de tudo isso. Compreende o que eu estou dizendo? Porque senão a gente fica num marasmo. As coisas vão acontecendo, a gente escuta uma notícia, mas não reflete. A gente vê os acontecimentos e não reflete. Então
nada acrescenta à nossa vida. E nós continuamos com a nossa vidinha achando que somos eternos. Achamos que somos intocáveis. Nada na nossa vida acontece para que não tiremos uma lição. Escutou? Por exemplo, nós estamos há 7 semanas, o mês inteiro, rezando por quem? Família. O que mudou na tua família? Nesse ano de 2021, Deus te permitiu estar vivo. Se você está vivo, é graça de Deus. Mudou alguma coisa? Melhorou alguma coisa? Ou só piorou? E se só piorou, por quê? Eu terminava meu programa hoje perguntando: você acredita em milagres? Então qual milagre que você quer na tua família? Qual milagre que você quer no teu casamento? Se você não pedir, não tem. Assim, simples. Primeiro, virtude, estar atento. Não ser preguiçoso, não ser preguiçosa, não sermos pessoas relapsas, pessoas que ficam adiando, procrastinando. E ele dá um exemplo. Se o dono da casa, se eu soubesse, se você soubesse, a hora que o ladrão chegaria, com certeza a gente se defenderia. Vamos atualizar. Se você soubesse a hora que você está andando na rua, que a mão leve ia pegar teu celular, você teria mudado de bolso. É ou não é? É a hora que você menos percebe, que você está lá com o celular com a pontinha no bolso, que você está com o celular num lugar que você larga 1 minuto, é que você está lá falando que chega alguém e rouba. Porque não estávamos vigilantes, não estávamos atentos, e o ladrão rouba. Rouba casa, rouba celular, rouba alegria, rouba felicidade, rouba amor, rouba família, rouba respeito. A segunda parábola já fala de outra virtude tão importante quanto. Se a primeira é a vigilância, a segunda é a prudência. Prudência. E ele compara, primeiro com um servo imprudente, e depois, primeiro com prudente e depois com imprudente, falando para a comunidade. Sempre o foco é a igreja, nós atualizamos. E o Senhor confia. O que é ser imprudente? Imprudente, segundo a parábola, é achar que o Senhor não volta e ser um servo mau, um cristão mau, um cristão perverso. E ele dá um exemplo de bater nos outros. Mas eu nunca peguei chicote, eu nunca peguei em nada. O bater aqui, desprezo, agressividade, indiferença. Não estar a serviço do outro. Não mover nada de si para o bem do outro. Não mover nada de si para o bem do outro. Isso é um servo mau. Isso é um servo cruel. E é o tempo, viu? Essas
Essa fase de adolescência é assim, nós não estamos sendo perdoados, né? É um frio e é calor terrível, uma secura, nós estamos nisso, e está chegando o frio de novo, e haja voz, e haja imunidade, né? Vamos assim dizer. Mas será que, voltando ao servo mau, servo prudente, o Senhor não está alertando para que sejamos prudentes? O que é prudência? É uma virtude. A virtude do equilíbrio, da temperança, vem junto, de saber avaliar as coisas antes de tomar a decisão. Por falta de prudência, quantos casamentos desfeitos? Por falta de prudência, quantos cristãos não deixaram a igreja? Por falta de prudência, religiosos e padres deixaram a batina. Por falta de prudência, quantas almas perdidas? A virtude da prudência nos é necessária. Prudência requer não tomar decisões com juízos temerários. Hoje no rádio eu falava, Santo Agostinho era imprudente, nós vamos falar dele sábado, amanhã Santa Mônica. Mas por falta de prudência, ia se perdendo, não era prudente. A prudência, e eu falava hoje, que a verdade ela só é única, total em Deus. Existem algumas verdades que decorrem de Deus. As demais verdades, cuidado, elas são frutos dos nossos raciocínios, são frutos dos nossos argumentos. Mas será que os argumentos que eu tenho são verdadeiros? Às vezes nós precisamos refazer os nossos argumentos, porque aquilo que nós temos como verdade não se sustenta. Isso chama-se, um dos aspectos, juízo temerário. Eu vejo, eu avalio, eu julgo, eu tomo aquilo como verdade. A prudência faz com que nós chequemos as verdades que temos, as verdades que ouvimos, com a verdade maior que é Deus. A falta da prudência faz a gente se agarrar em tudo. Eu escuto isso, nossa, nunca tinha pensado nisso. Mas espera aí, só porque é novidade é verdade? A prudência me dá um estado de vigilância, um estado de examinador das coisas, me dá um estado de súplica à verdade de Deus. Por exemplo, aqueles servos, eles achavam que o Senhor não voltaria mais, por isso se deram a beber, comer, espancar. Eles acharam, eles viveram segundo a verdade deles. Faltou-lhes prudência, faltou-lhes vigilância, de ver os sinais do Cristo que estava voltando. Nós somos muito assim. Falta-nos muito essas duas virtudes, vigilância e prudência. Hoje, no tocante à 7ª semana
das 7ª quinta das 7 semanas. No contexto de família, onde está faltando a vigilância? Ou onde faltou a vigilância? Onde está faltando prudência? Ou onde faltou prudência nas decisões? Eu acredito em milagres. É só olhar para a vida de Santo Agostinho, que não foi andar sobre as águas, não foi a cura de um câncer, mas foi a cura de um ser em busca da verdade. Agostinho é a vida inteira isso. Um homem impetuoso, caprichoso, dado a certa luxúria, mas queria a verdade. Mas é impressionante, porque ele tinha muitas outras verdades. Ele um homem inteligente, ele seguia muitas filosofias. Por isso que eu estou insistindo nesse tema. O que você quer para a tua família? Daqui, hoje, daqui a anos, o que você pensa para os seus? Peça ao Senhor.